Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida nessa noite e para todos sempre. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Apocalipse capítulo 19, versículo 5. João vai dizer: então veio do trono uma voz conclamando: louvem ao Senhor todos vocês, os seus servos, vocês que o temem, tanto grandes quanto pequenos. A ordem que nos foi dada, meus irmãos, a voz que veio do trono, conclamava o quê? Louvem ao Senhor todos vocês, os seus servos, vocês que o temem. Tem algum servo do Senhor aqui? Amém! Você é temente a Deus? Amém! Tantos os maiores, os menores, os mais novos, os mais velhos. Então, a conclamação, a voz que veio do trono disse: louvem ao Senhor todos vocês. Esse é o convite, essa é a ordem. Então, se você veio à casa do Senhor para escutar a palavra dele, mas veio também para entregar o seu sacrifício de louvor, então eu convido a você nesse momento, antes de nós louvarmos ao Senhor, vamos começar com uma belíssima salva de palmas para Deus. Aleluia. Senhor meu Deus, somos o teu povo que se chama pelo teu nome, Pai. Estamos aqui nessa noite felizes, com os nossos corações exaltando de alegria. Ó Deus, recebe em nome de Jesus esse louvor que nós iremos prestar aqui agora, Pai. Usa a nossa voz, as nossas palmas, usa também o louvor dessa igreja, porque tudo isso, Pai, é para honra e glória do teu nome. Amém. Graça e paz. Quem hoje veio adorar o Senhor, veio entregar todo o seu coração ao Senhor, se derrame em louvor, agradeça a Deus pelo dia maravilhoso que Ele me deu. Abraça-me, Senhor, não me deixe, eu quero estar em teus braços de amor. Oh, aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Com força nessas palmas. Preciso desse amor.
Mostra-me, Senhor, contigo quero estar. E ao teu lado, Senhor, tudo é diferente em mim, Senhor. Aleluia. Aleluia. Hoje é o momento, essa é a hora. E o convite é para você ver, essa é a hora da adoração. Essa é a hora da O convite é esse, meus irmãos. Venhamos à casa do Senhor, porque este é o momento da adoração. Venhamos à casa do Senhor, porque estamos aqui para louvar e bendizer o nome dEle. Venham à casa do Senhor, porque aqui é onde nós recebemos o alimento que sacia a nossa alma. Venhamos à casa do Senhor, porque é aqui aonde nós nos rendemos àquele que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia.
só um Deus que é alfa e ômega, princípio e fim, aquele que era, que é e para sempre será, aquele que é a estrela que brilha pela manhã, aquele que disse: eu sou o que sou. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Ficaria mais bonito, meus irmãos. Como é bom o privilégio de podermos mergulhar no ser de Deus, saber, meus irmãos, que nós podemos nos lançar de cabeça, porque o que nos aguarda é os braços do Pai. Aleluia. Braços
cruz, teve as suas mãos pregadas, os seus pés pregados, aquela coroa de espinhos perfurando a sua cabeça, e Ele derramou o seu sangue para que os seus pecados fossem perdoados. E Ele disse: Pai, em Ti entrego a minha alma, para que agora você tenha vida, para que você tenha vida em abundância. E quando o Senhor Jesus disse: está consumado, naquele momento o véu se rasgou de alto a baixo, e aquilo que nos separava de Deus já não existe mais, porque as velhas coisas se passaram, meus irmãos, e tudo se fez novo. Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você recebeu uma nova vida. E o que Deus espera de você é que essa nova vida que foi dada para você, para que você a use do jeito certo, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Nesse louvor agora, eu convido você a sair do seu lugar, cumprimentar a pessoa que está ao seu lado, e dar a paz do Senhor para ela, e dar uma boa noite, que Deus te abençoe, viva e abundante. Meus irmãos, nós concluímos domingo passado uma série de exposições nas 7 cartas que foram escritas às 7 igrejas da Ásia Menor. Hoje nós vamos permanecer não no livro de Apocalipse, mas ainda com escritos do apóstolo João. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Aí quando você encontrar, fique de pé em reverência à palavra. Evangelho de João, capítulo 3. Nosso irmão Deison vai ler do verso 1 até o verso 10. Todos encontraram, meus irmãos? João 3, de 1 a 10. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Obrigado, Deus. Que belíssima palavra que nos foi lida nessa noite. E que essa palavra, Deus, ela entre em nossos corações. Mas não apenas entre, Pai, que também faça morada e que frutifique em nossos corações, Senhor. Que Teu Espírito me capacite na minha fraqueza, na minha dificuldade, Senhor. E que Teu Espírito também traga iluminação para o Teu povo, para que a palavra seja não apenas pregada, mas também seja entendida, Pai. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Há um tempo atrás eu já trouxe aqui na igreja uma série de pregações sobre encontros de pessoas com Jesus Cristo. E por acaso eu não tinha pregado acerca do encontro de Jesus com esse homem chamado Nicodemos.
E Nicodemos, meus irmãos, como diz aí o versículo 1, ele era um fariseu e ele também era uma autoridade entre os judeus. O que é que nós entendemos? O que é que nós aprendemos acerca desse homem chamado Nicodemos? Primeiramente, esse homem era um fariseu. Além disso, esse homem, como diz o versículo 1, ele era uma autoridade entre os judeus. E essa palavra, autoridade, nós podemos entender também como governante. Em outras palavras, Nicodemos não era um homem comum. E dentre os judeus, ele exercia uma certa autoridade, além dos outros. E não apenas isso, meus irmãos, porque esse homem, esse fariseu chamado Nicodemos, ele também fazia parte de um grupo chamado Sinédrio. E o que seria o Sinédrio, então? Sinédrio nada mais é, meus irmãos, do que uma espécie de um tribunal, aonde uma espécie de Suprema Corte, aonde os judeus eram julgados com base na lei de Deus. Então, Nicodemos era um fariseu, e nós sabemos que um fariseu ele é um mestre da lei, aquele que investiu muito do seu tempo ali aprendendo, estudando sobre a lei de Deus, e ele era um profundo conhecedor da lei de Deus. E esse homem Nicodemos, ele fazendo parte do Sinédrio, ele tinha uma certa influência lá dentro. Ele julgava conforme a lei de Deus. Se um judeu praticasse uma coisa correta, então ele seria absolvido com base na interpretação da lei de Deus. Mas se por acaso esse judeu, um judeu qualquer, cometesse alguma coisa errada, ele seria sentenciado nesse sinédrio com base na lei de Deus. Em outras palavras, meus irmãos, Nicodemos não era um homem, um judeu qualquer da sociedade. Esse homem era diferenciado. Não que ele fosse melhor do que os outros, mas ele exercia uma função de autoridade no meio dos judeus e também era muito respeitado por isso. Só que esse homem, mesmo sendo profundo conhecedor da lei de Deus, ele ouviu falar de Jesus. Ele queria saber quem era Jesus. Tanto que no versículo 2, o texto vai nos dizer que à noite ele foi ter com Jesus. Mas por que à noite? Já que naquela época não existia iluminação elétrica, não existia poste com iluminação pública, como nós temos hoje. Era uma escuridão da pílula. Era mais ou menos eu andando no escuro, num breu total. Então, que danado esse homem foi ter com Jesus? Por que ele foi à noite? Era para que ninguém visse que ele estava se encontrando com aquele tal de Jesus. Porque, afinal de contas, ele era um fariseu. E nós lembramos bem que Jesus teve muitos embates com os fariseus. A ponto, meus irmãos, de Jesus chamar os fariseus de hipócritas, de chamar os fariseus de sepulcros caiados, de chamar os fariseus de falsos. Mas provavelmente esse homem chamado Nicodemos, esse fariseu, era um pouquinho diferente dos outros. E a prova disso, Diego, é que no versículo 2 ainda, esse homem chamado Nicodemos vai chegar para Jesus e vai dizer: mestre. E aqui nós precisamos entender uma coisa. Essa palavra que Nicodemos usa, mestre, significa rabi. E rabi era aquele que era um profundo conhecedor da lei, era um mestre na lei de Deus. Então o próprio fariseu, que era o mestre da lei, está dizendo: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. E os sinais miraculosos que você faz só pode ser porque Deus está com você, porque senão não poderia ser feito. O que Nicodemos está reconhecendo aqui é que Jesus de fato era um mestre, o rabi. E ele se humilha diante da autoridade de Jesus,
E ele diz: olha, eu sei que o que o Senhor ensina é da parte de Deus. E esses sinais miraculosos que o Senhor apresenta, se não fosse Deus com você, eles não poderiam ser feitos. Ele está reconhecendo diante de Jesus que Jesus de fato era aquele que Deus estava com ele. Talvez o que ele não soubesse ainda é que Jesus não era apenas uma pessoa com quem Deus estivesse, ele era o próprio Deus. Mas, meus irmãos, esse fariseu, sendo ele um mestre da lei, um profundo conhecedor da lei de Deus, ele não estava ali procurando salvação. Nicodemos, ele não foi procurar Jesus querendo encontrar salvação. Ele foi procurar conhecer acerca de Jesus. Mas se tem uma coisa que ele não foi atrás, é de salvação. Afinal de contas, um fariseu era aquele que conhecia a lei de Deus, e que não apenas conhecia a lei de Deus, mas ele vivia uma vida religiosa, uma vida de conduta ética e moral acima de qualquer suspeita. Ele era um profundo conhecedor da lei. No momento em que poucas pessoas sabiam ler e escrever, esse homem sabia não apenas ler e escrever, mas ele era aquele que conhecia tanto a lei que ele a interpretava. Era uma autoridade no meio dos judeus. Era um homem respeitado. O seu nome era acima de qualquer suspeita. Mas esse homem não foi procurar salvação. Esse homem se achava superior porque achava que a sua vida religiosa, a sua conduta moral, já lhe garantia tudo o que ele precisava. E, meus irmãos, eu fico triste em dizer isso, mas nós temos muitos crentes hoje que são assim, que acham, que acreditam que a salvação é somente para aquelas pessoas que estão em presídios. Cristãos que acham que a salvação é somente para aquelas mulheres que se encontram ali trabalhando na Rua da Areia. Que a salvação é somente para assassinos, para pedófilos, para estupradores. E nós não, pastor, comigo não, eu sou um cidadão de Deus, eu sou um crente, eu sou um cristão, eu sou um servo do Senhor, eu sou acima de qualquer suspeita. Eu não consigo me colocar nessa condição, porque afinal de contas eu conheço a lei de Deus. Então, um engano quanto a de Nicodemos. Se você tem esse pensamento, meu irmão, minha irmã, então você está tão enganado, enganada quanto Nicodemos. Porque não é o fato de levar uma vida certinha que diz se você está ou não salvo. Não é o fato de você estar dentro da igreja que garante a você salvação. Não, absolutamente não. Nicodemos, ele estava procurando conhecer acerca de Jesus, mas ele não estava procurando a salvação que nós só encontramos em Jesus. Sabe o que é mais interessante? É que esse homem, Nicodemos, ele achava que pelo fato de ele levar uma vida muito religiosa, de cumprir todos os preceitos e mandamentos da lei, então quer dizer que a salvação não era mais para ele, porque ele já tinha a salvação. Afinal de contas, eu sou um fariseu, eu cumpro toda a lei. Então, se eu já cumpro a lei, Patrícia, então isso não cabe mais para mim. E por ele não acreditar nisso, meus irmãos, então é que Jesus, no versículo 3, ele vai dizer: olha, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar, ou ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Aí nessa hora, Daniel, eu fico pensando assim, Nicodemos disse: mestre, eu sei que tu ensinas da parte de Deus e que os sinais miraculosos só podem ser feitos porque Deus está contigo. Aí qual é a resposta de Jesus?
digo-lhe a verdade. Se você quiser ver o reino de Deus, então você precisa nascer de novo. Pergunta que eu faço, Carol e Bia. O que é que tem a ver uma resposta com a outra? Nicodemos fala uma coisa, Jesus responde outra. Na cabeça de Nicodemos, é como se ele estivesse dizendo: Jesus, o que é que tem a ver catraca de canhão com conhaque de alcatrão? Porque eu digo uma coisa, Felipe, e o senhor responde outra. E tem a ver uma coisa com a outra. E mais uma vez Jesus diz para ele: olha, digo-lhe a verdade, se você quer ver o reino de Deus, é necessário que você nasça de novo. Então aí Nicodemos vai dizer: mas homem, eu já sou velho, como é que eu vou nascer de novo? Será possível que eu vou ter que entrar 2 vezes dentro do ventre materno? É como se Nicodemos estivesse dizendo para Jesus: Jesus, está no meu tamanho, não dá para entrar 2 vezes dentro da barriga da minha mãe, não tem jeito não, Jesus. E a resposta de Jesus, a partir do versículo 5 até o versículo 7, meus irmãos, é que Jesus vai dizer: digo-lhes a verdade, se você quer ver, se você quer entrar no reino de Deus, é necessário que você nasça da água e do Espírito. Porque aquele que nasce da carne é carne, e aquele que nasce do Espírito é Espírito. E eu digo, e não se surpreenda quando eu digo a vocês que vocês precisam nascer de novo. É como Nicodemos dizendo: Jesus, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Essa história de ter que entrar no reino dos céus, de ter que nascer de novo, como é isso? Olha o meu tamanho, eu já sou velho. Não tem jeito de eu entrar na barriga da minha mãe 2 vezes. E a resposta que Jesus diz para ele, meus irmãos: Nicodemos, você pode ser fariseu, você pode ser cumpridor da lei de Deus, você pode se achar a pessoa mais certinha do mundo, você pode cumprir todos os preceitos da lei, mas nada disso garante para você a salvação. É necessário que você nasça de novo, Nicodemos. E foi nessa hora, meus irmãos, que deu tela azul na cabeça de Nicodemos. Nicodemos nesse momento bugou, travou. É como se ele dissesse: Cícera, Jesus só está entendendo. Olha, eu sou fariseu, eu sou aquele que cumpre tudo certinho, eu sou aquele que é respeitado, sou eu que ensina, sou eu que interpreta a lei. Olha, sou eu quem diz para as pessoas o que deve e o que não deve ser feito. Sou eu que digo àquele que precisa cumprir uma pena ou aquele que é absolvido. O senhor não está entendendo quem sou eu? Eu sou um fariseu. Jesus disse: meu filho, não se surpreenda quando eu digo a vocês que vocês têm que nascer de novo. Isso tudo que você está me dizendo é bobagem. O que você precisa verdadeiramente, Nicodemos, é abrir mão dessa religiosidade, é reconhecer que não depende de você, a sua salvação não depende de você, mas se você quer ser salvo, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Sabe, meus irmãos, nós achamos que nós só precisamos buscar salvação quando nós chegamos no fundo do poço. Sabe aquela pessoa que chega, que recebe um laudo médico dizendo: olha, você está em estado terminal. Ou então, quando a sua família está totalmente destruída. Ou quando a sua vida deixa de fazer sentido. E você já não encontra motivos para se levantar da cama todos os dias pela manhã. Quando você acha que a sua vida já não tem mais razão de ser. Quando o único pensamento que vem à sua cabeça é: eu preciso acabar com a minha vida, porque eu não faço mais diferença aqui.
E nós pensamos que nós só precisamos buscar a salvação nesse momento. E o que Jesus está dizendo para Nicodemos é exatamente o contrário. Olha, você faz tudo certinho, você é respeitado pelos judeus, você é um homem de autoridade no sinédrio, é você que manda prender, que manda soltar, mas eu digo a você que nada disso que você faz garante a você a salvação. É necessário que você nasça de novo. E a pergunta, meus irmãos, que nós precisamos fazer nessa noite, afinal de contas, o que é nascer de novo, Marinho? O que é nascer de novo, Felipe? E deixa eu trazer alguma coisa para perto da gente nessa noite. Nascimento, meus irmãos, é algo involuntário. As mães, já que próximo domingo é dia das mães, as mães que se encontram aqui na igreja, alguma de vocês foi procurada pelos seus filhos antes de vocês se engravidarem, dizendo para vocês: olha, você não me conhece, mas você vai ser minha mãe e eu quero que você me tenha. Alguma mãe de plantão aqui passou por isso? Alguma de vocês que tem filhos pequenos, seus filhos tiveram participação na geração deles na sua barriga? Daniel teve participação, Patrícia? Lusa? Não. Irmã Dorinha? Não. Adelaide? Não. Daniela? Cícera? Quem mais, meu Deus? A outra Daniela? Mais alguma aqui? Eu esqueci? Não, né? Irmã Aparecida? Nenhuma das duas, né? Sabe por quê? Porque nascimento é algo involuntário. É porque Jair não está aqui, né? Mas Jair passou por essa experiência esses dias. De repente estava lá ele sem nenhum filho, daqui a pouco a esposa dele engravida. Passou-se alguns meses e Jonas nasceu. E qual foi a participação de Jonas no nascimento dele? Zero, nada, nenhuma. Ele simplesmente nasceu. Ele dependeu do pai e da mãe para existir. Ele dependeu de uma equipe médica para vir ao mundo. Ele dependeu e depende da mãe para poder ser alimentado, para ter as suas roupas trocadas, para tomar banho. Meus irmãos, novo nascimento é algo involuntário que está além da nossa capacidade. E o que Jesus está dizendo aqui para Nicodemos é exatamente isso. Olha, Nicodemos, o novo nascimento não depende da sua vontade. Para que você nasça de novo, é independente se você é novo ou velho, independe se você é fariseu ou não, mas o novo nascimento não depende de você. Que você precisa entender que a salvação não depende de você, a salvação depende de Deus. Jesus, fazendo a aplicação, meus irmãos, na vida de Nicodemos, ele vai dizer: olha, Nicodemos, você precisa ver a vida de um novo ponto de vista, você precisa encarar a vida de uma outra forma, de um outro aspecto, você precisa viver a sua vida de uma nova forma, você precisa, na verdade, Nicodemos, de uma nova vida, mas essa nova vida não depende de você. E olha, meus irmãos, trazendo para a nossa realidade, é muito triste saber que assim como Nicodemos, porque nós podemos classificar Nicodemos como um simpatizante de Jesus, e há muitos cristãos, ou que se dizem cristãos, que estão dentro da igreja, que se dizem cristãos, mas na verdade são simpatizantes de Jesus. São aqueles cristãos que gostam muito de ouvir a palavra, são aqueles cristãos que gostam da comunhão com os irmãos, são aqueles cristãos que gostam desse ambiente, que gostam de trazer os seus filhos, porque as amizades dentro da igreja são amizades saudáveis,
que gostam de ir para a casa um dos outros, porque tem o lanche, tem a conversa saudável, não tem malícia, não tem maledicência, mas não estão buscando salvação em Jesus Cristo. E tanto para Nicodemos, quanto para esses que se dizem cristãos, mas na verdade são simpatizantes, Jesus está dizendo para você, se porventura tiver algum simpatizante de Jesus nessa noite, você precisa nascer de novo. Você precisa entregar a sua vida a Cristo. Não é pelos seus méritos e nem nunca vai ser. Não é porque você pratica boas obras. Na verdade, meus irmãos, como nós passamos recentemente pela Páscoa, aí quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo que foi feito naquela cruz do Calvário, então esse sacrifício deve nos constranger de tal jeito que quando nós olhamos para aquele sangue derramado de Jesus lá naquela cruz do Calvário, que foi no seu e no meu lugar, então nós precisamos entender que quando nós olhamos para a pessoa que está ao nosso lado, e se nós fizemos algum mal a ela, nós precisamos pedir perdão para ela. Porque nós ficamos tão constrangidos por tamanha demonstração de graça, de misericórdia, por miseráveis pecadores que éramos nós, que quando nós olhamos para aquela cruz, o sentimento que fica em nosso coração é o de constrangimento. É por isso que precisamos pedir perdão àqueles que nós ofendemos. É por isso que precisamos pedir desculpas pelos males que causamos às outras pessoas. É por isso que precisamos, como maridos, pedirmos perdão às nossas esposas pelos nossos erros. É por isso que precisamos, vocês precisam, esposas, se desculparem com seus maridos quando vocês não são aquela ajudadora fiel que a Bíblia diz que as esposas devem ser. É por isso que vocês, filhos, precisam pedir perdão a seus pais quando vocês agiram com rebeldia para com eles. Quando nós recebemos uma nova vida em Cristo Jesus, aquilo que nós praticávamos de errado deve constranger tanto, mas tanto o nosso coração, que nós precisamos e nós sentimos a necessidade de nos desculparmos com o outro, mas principalmente nos desculparmos com Deus. E quando nós entendemos que nós não pedimos esse perdão, ou que nós não liberamos esse perdão, porque tem essa também, nós também precisamos perdoar aqueles que nos ofenderam, precisamos nos reconciliar com aqueles a quem fizemos mal, e quando nós não fazemos isso, aí fica um sofrimento no nosso coração, aí fica uma angústia roendo o nosso coração, aí fica uma situação de luta dentro do nosso coração, quando o Espírito nos constrange e diz: ei, vai pedir desculpa, ei, vai se reconciliar com teu irmão, volta, marido, volta a ser aquele marido que ama a tua esposa, reacende o amor dentro do teu coração para com o teu marido. E quando nós não fazemos isso, aquilo vai roendo, aquilo ali vai corroendo o nosso coração. Sabe, meus irmãos, quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo, nós entendemos que não cabe mais para nós vivermos uma vida de religiosidade. Assim como Nicodemos vivia, não cabe mais para nós, depois do sacrifício de Cristo, nós acharmos que o simples fato de nós vivermos uma vida certinha é o suficiente para herdarmos a salvação, porque afinal de contas, nós já recebemos. A salvação nos foi dada por graça e de graça. Quando nós olhamos para o que nos aguarda na eternidade, um tesouro que nos está garantido, então nós não temos o direito, meus irmãos, de acharmos que a salvação pode ser adquirida através dos nossos esforços. É necessário que nós passemos por um novo nascimento, porque quando nós passarmos por esse novo nascimento,
aí então nós vamos receber uma nova vida. E nessa nova vida, aquele velho homem fica para trás. Tem uma ilustração bacana. Aqui todas as mães já tiraram todos os dentes de leite dos filhos? Ou tem alguém que está passando por isso ainda? Já passaram, né? Imagina quando você tira aquele dentinho de leite do seu filho ou da sua filha. Aí você olha para ele e diz, olha, tá vendo esse dentinho aqui, ó? Ele estava fazendo mal para você. Ele ia causar dor em você. Quando você estivesse mastigando, podia ser que, quando o dente amolecesse, podia ser que doesse e você ia chorar. Estava fazendo mal, aquele velho dente. Mas esse novo dente que está nascendo, não. Ele vai ser permanente. E você vai ter confiança para mastigar com ele. Ele não vai mais doer. E assim, meus irmãos, éramos nós. Aquela velha criatura que morreu pregada na cruz com Jesus Cristo. Era aquele que nos fazia mal. Era aquele que nos fazia pecar. Era aquele que nos fazia mentir. Era aquele que nos fazia aborrecer a santidade de Deus. Mas aí quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos uma nova vida, aí essa nova criatura não, ela vive para a glória de Deus, ela vive para agradar a Deus, para satisfazer a vontade de Deus. Essa é a nova criatura. Era isso que Jesus estava ensinando a Nicodemos, e é isso que a palavra está nos ensinando nessa noite. Sabe qual o problema? É que nem sempre nós entendemos isso. Nem sempre. E quando nós não entendemos, e assim como Nicodemos ainda não tinha entendido, aí veja o que Jesus diz no versículo 8 dele, por favor. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Sabe a comparação que Jesus está fazendo aqui, meus irmãos? Alguém aqui já viu o vento? Ninguém viu o vento? Eu também não. Mas você sente o vento, não sente? Quando você vai à praia, e ainda bem que nós, glória a Deus que nós temos praia, você não consegue ver o vento, mas de vez em quando o vento bate, joga areia e vai bem no seu pratinho de comida. Aí quando você mastiga, faz treco, 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 treco. Você pensa que vai quebrar o dente. Ou então, quando está se preparando para chover, ou então no mês de agosto aqui em João Pessoa, que a gente chama de mês dos ventos, você não vê, mas você consegue sentir os efeitos do vento. Porque o que acontece, Tatiana? As folhas das árvores balançam. Muitas vezes você observa um copinho descartável que está solto no meio da rua e o vento leva para um lado e leva para o outro. Porque nós não vemos o vento, mas nós sentimos o efeito dele. E da mesma forma, Jesus está dizendo, é com o Espírito Santo. Alguém consegue ver ou já viu quando o Espírito Santo desceu sobre você? Alguém já viu isso? Certamente que não. Mas você sente os efeitos do Espírito Santo em você. Você sente a mudança que o Espírito Santo causa em você. É quando você lembra daquela velha criatura que era ignorante, que era explosiva, que era arrogante, mas por causa dos efeitos do Espírito Santo, quando você recebe uma nova vida, aquele velho homem, aquele brigão, aquele respondão, aquele desaforado, ou aquela irmã que era confuseira, e o Espírito Santo começa a moldar a vida daquela pessoa, e ela deixa de ser aquela velha criatura, e todos percebem o efeito que o Espírito Santo fez naquela pessoa. Nós não vemos o Espírito Santo, mas percebemos o efeito que o Espírito Santo causa nas pessoas. E mais interessante, meus irmãos, é que depois que Jesus Cristo disse isso, versículo 9, então Nicodemos vai dizer:
Oxi, Jesus, e como é isso então? E se a pergunta de Nicodemo já não fosse surpreendente, irmã Adelaide, mais surpreendente ainda é a resposta que Jesus dá no versículo 10. Jesus vai dizer: rapaz, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Em outras palavras, Jesus está dizendo: você é aquele que interpreta a lei, você é aquele que julga as pessoas lá no Sinédrio, mas um mamão com açúcar desse aqui, o básico, você não entende, Nicodemos? Veja, por favor, Davidson, o livro do profeta Ezequias, capítulo 11, verso 19 e 20. Livro do profeta Ezequias, capítulo 11, verso 19 e 20. E veja a profecia que foi dada ao profeta Ezequias, de Deus para o seu povo. Ezequias 11, verso 19 e 20. Darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos, e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O que Deus está revelando aqui através do profeta Ezequias é praticamente, Mateus e Bia, Carol e Davidson, um transplante de coração. Quando Deus está dizendo através do profeta Ezequias: olha, eu colocarei um coração novo neles, e eles, o povo de Deus, e eles obedecerão toda a minha lei. E aquele coração de pedra vai sair, e eu vou colocar um coração de carne neles, e eles vão me obedecer, e eles vão glorificar o meu nome. E então, depois disso tudo, eles serão o meu povo, e eu serei o Deus deles. O que Jesus está dizendo para Nicodemos, meus irmãos, é que é necessário nascer de novo. É necessário entender que não dá para viver conforme a nossa vontade, que nós precisamos viver para a glória de Deus. Mas não é vivendo simplesmente uma vida religiosa, não é simplesmente achando que nós podemos fazer aquilo que nós queremos e Deus que se vire para cumprir a nossa vontade. Não! Nós nunca conseguiremos alcançar a salvação através dos nossos méritos. Sempre foi pelo mérito de Cristo. Então você quer nascer de novo? Você quer receber uma nova vida? Entregue a sua velha vida a Jesus Cristo. Ele está de braços abertos, esperando por você. Basta que você vá ao encontro dele. Arrependa-se dos seus pecados. Reconheça que Jesus é o seu Senhor e Salvador. E aí você vai obter a salvação de graça e pela graça de Deus. Sabe, meus irmãos, finalizando essa mensagem, algumas aplicações que nós podemos tirar desse texto para nossas vidas nessa noite. A primeira lição que nós tiramos nessa noite, meus irmãos, é que tudo aquilo que nós pensamos que pode trazer a salvação para a nossa vida e que depender de nós é uma falsa salvação. Ah, pastor, então eu vou alugar ou eu vou comprar uma casa ao lado da igreja, aí eu vou ser salvo. Falsa salvação. Ah, eu vou comprar todas as Bíblias que eu encontrar na minha frente, com todas as traduções, com todas as versões, e eu vou passar o dia lendo a palavra, então eu vou ser salvo. Não.
Então eu vou agora andar de paletó e de gravata, e vou colocar uma Bíblia debaixo do braço, e eu vou dar a paz do Senhor para todo mundo, aí eu vou ser salvo. Falsa salvação. Salvação só existe quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Aí sim nós encontraremos a verdadeira salvação. Segunda lição que nós tiramos nessa noite, meus irmãos, é que se você quer receber uma nova vida, vá aos pés de Cristo. Somente em Jesus é que nós receberemos uma nova vida. É somente por causa do sangue de Cristo que nós fomos purificados. É somente pelo nome de Jesus que nós recebemos a salvação. Veja, não adianta agora, então, você procurar bater mundos e fundos. Não, você não vai conseguir encontrar a salvação desse jeito. A salvação é somente em Jesus. E quando você encontra essa salvação em Jesus Cristo, sabe, os pais gostam muito de fazer isso, principalmente com filhos que estão em crescimento. E aí os pais dizem: olha, você dobra os lençóis da sua cama todos os dias, que no final do mês você vai ser recompensado. Ou então você tira boas notas na escola o ano todo, e no final do ano, então você vai receber uma recompensa. Mas com a nova vida, com a vida eterna é diferente. Nunca vai ser pelos nossos méritos, mas é porque Cristo, por causa do seu sacrifício perfeito e definitivo, Ele garantiu vida eterna a todos aqueles que os buscam, a todos aqueles que o buscam. Nunca vai ser, meus irmãos, através dos nossos esforços, Felipe. Sempre vai ser pela graça de Jesus Cristo. Sabe uma terceira lição que nós aprendemos também nesse texto? É que não adianta nós vivermos uma vida toda certinha, achando que por isso nós vamos receber essa salvação. Não. Então quer dizer, pastor, que não adianta eu fazer as coisas certas? Também não foi isso que eu disse. O que eu estou querendo dizer para você é que a sua salvação, a sua nova vida, não depende das coisas boas que você faz. Aliás, você precisa fazer essas boas práticas, essas boas obras, como um efeito da vida nova que você já recebeu. Em outras palavras, meus irmãos, nós praticamos as boas obras não para sermos salvos, mas porque nós já fomos salvos. Então aquilo que nós fazemos de bom para as pessoas, aquilo que nós fazemos para glorificar o nome de Deus, é um efeito daquilo que o Espírito Santo já fez em nossas vidas. Não é para sermos salvos, mas é porque já somos salvos que nós glorificamos o nome de Deus. E finalmente, meus irmãos, uma última lição que nós tiramos desse texto, e foi exatamente a pergunta, e foi o tema dessa mensagem: você já nasceu de novo? Pastor, como é que eu sei que eu já nasci de novo? Veja, algumas atitudes, meus irmãos, falam um pouco sobre a nossa nova vida. Porque nós dizemos para as pessoas: eu já nasci de novo, eu recebi uma nova vida em Cristo Jesus, mas eu ainda sou aquela pessoa que não consegue perdoar. Eu sou aquela pessoa que continua guardando rancor no meu coração. Ou eu sou aquela pessoa que não consigo liberar perdão. Ou então eu não consigo ir em direção àquela pessoa a quem eu ofendi e pedir perdão para ela. Ah, pastor, mas se a pessoa pisar no meu calo, eu vou pisar no calo dela também. Então eu lamento profundamente dizer, mas talvez você ainda não tenha nascido de novo. Você ainda não tenha recebido uma nova vida.
E o conselho que eu dou para você nessa noite: arrependa-se dos seus pecados. Entregue a sua vida completamente a Jesus Cristo. E é somente nele, através do sacrifício dele, é por causa do amor dele, é por causa da graça dele, que nós recebemos uma nova vida. Arrependa-se, confesse os seus pecados a Cristo Jesus, entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele agirá. Você quer receber uma vida nova? Entrega teus caminhos ao Senhor. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Nesse momento em que o nosso irmão Marinho vai passar os elementos da Santa Ceia, talvez seja o melhor momento, meus irmãos, para você fazer essa pergunta a você próprio. Será que eu já nasci de novo? Será que eu já recebi uma nova vida? Ou será que eu ainda preciso me arrepender dos meus pecados e entregar a minha vida a Jesus Cristo? Faça uma autoanálise da sua vida e veja como é que você está vivendo em relação ao seu Deus. Irmão Marinho, pode passar os elementos, por favor. Ao pegar deste pão, meus irmãos, nós lembramos que a nova vida que nós recebemos foi em Cristo Jesus e através de Cristo Jesus. Nada daquilo que nós fizermos garantirá para nós uma nova vida, uma vida eterna. Mas foi porque Cristo já fez tudo em nosso lugar, que agora nós podemos dizer tranquilamente que o que nos está reservado é o novo céu e a nova terra. Comamos todos, meus irmãos.
obrigado, meu Senhor. Muito obrigado porque não éramos merecedores, Pai. Mas foi por causa da Tua graça que nós hoje podemos estar aqui cultuando o Teu nome sem medo, ó Deus, de sermos fulminados por causa dos nossos pecados. Da mesma forma, ao pegarmos desse suco, nós lembramos, meus irmãos, que naquela cruz do Calvário, o Senhor Jesus tomou todo o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Aquele cálice que transbordava da ira de Deus e que precisava ser aplacada em cima de você e de mim. Cristo tomou-a em nosso lugar. Ele carregou sobre si os nossos pecados. E o castigo que foi sobre ele era para ser no seu e no meu lugar. Mas hoje, por causa da grande demonstração de amor, nós podemos ter vida e vida em abundância. Bebamos todos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque não tínhamos capacidade, Senhor. Nós não tínhamos condições, ó Deus, de Te agradarmos. Quanto mais, Senhor, garantirmos a nossa salvação, porque nós estávamos mortos, Senhor, em nossos pecados e delitos, e mortos não podem voltar à vida sozinhos. Precisávamos de Ti, ó Deus. E no momento em que nós mais precisávamos, o Senhor veio à nossa direção, o Senhor veio ao nosso encontro, o Senhor estendeu as Tuas mãos sobre nós, o Senhor nos acolheu, o Senhor nos regenerou, o Senhor nos santificou, o Senhor nos justificou. E agora, a culpa que estava sobre nós foi anulada, a nossa dívida foi paga, o nosso erro foi apagado, foi esquecido. Por isso, ó Deus, nós só temos a Te agradecer. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque se hoje nós temos uma nova vida, foi porque o Senhor nos amou, nos escolheu, nos predestinou e nos comprou com o Teu precioso sangue. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente, e que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as misericordiosas consolações do Espírito Santo sejam sobre você hoje e para todos sempre. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.